tive uma torção testicular. Eu não sei se você sabe, se você tá ligado no que é uma torção testicular. Muita gente hoje em dia sabe disso, né? Porque virou meme, virou piada. As pessoas falam sobre isso. Mas basicamente, torção testicular é quando, sabe as bolas que fica dentro do saco do palhaço? Sabe aquelas cordinhas que seguram as suas duas bolas? Isso acontece quando essas duas cordinhas, elas enroscam uma na outra e você sente uma dor do caralho. Então, eu tive isso antes de ontem e eu posso dizer com toda certeza do mundo que foi definitivamente a pior dor que eu senti na minha vida. É difícil de colocar em palavras o que é isso. Eu vou tentar ilustrar mais ou menos como é a dor de uma torção testicular. Sabe quando você toma um chute bem dado no saco? Sabe aquele chute bem dado mesmo, que faz você querer gritar palavras em romeno? É tipo isso, só que com o diferencial de que a dor não passa. Você não vai ficar rolando de um lado pro outro no chão, agonizando a dor e depois de um minutinho vai passar. Não, a dor ela não passa até você ir na porra do hospital e o médico desvirar suas bolas. Eu vou contar a história desde o início para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu, como que foi o processo, como que isso funciona direitinho. Vamos lá. Tudo começou num dia normal. Eu tava jogando videogame com a minha irmãzinha mais nova, até que eu comecei a sentir uma dor na barriga e um pouco na perna ali, tá ligado? Quando eu comecei a sentir essa dor, eu tava achando que eu tava tendo gases. Então eu fui no banheiro e fiz o número 2. Só que adivinha só, eu fiz o número 2 e a dor não passou. Muito pelo contrário, ela só aumentou. E conforme a dor foi aumentando, começou a ser mais perceptível de onde ela estava vindo. E foi aí que eu percebi que a dor tava vindo da minha bola esquerda. Mas enfim, na hora que eu consegui identificar que a dor tava vindo da minha bola esquerda, eu já falei, ok, eu tô com torção testicular. Eu deitei na minha cama, tava doendo demais, cara. A dor é tão intensa que eu não tô zoando, eu comecei a delirar. Eu tava dando espasmo, a minha mão, a minha perna, o meu braço, tava tudo tremendo. Eu não conseguia ficar quieto, parado. Eu tava sentindo muita vontade de vomitar também, de tanta dor que eu tava sentindo. Na hora que isso aconteceu, eu já chamei a minha mãe, gritei ela, falei pra ela que eu tava suspeitando que eu tava com torção testicular. Eu comecei a gritar, comecei a esmurrar a parede. A minha mãe, ela tava achando que talvez poderia ser nada demais. Ela me deu só um paracetamol ali, eu tomei. E a dor só aumentando, só aumentando, só aumentando. Aí eu falei pra ela, não, pelo amor de Deus, me leva no médico, eu preciso ir num médico, senão ferrou. Por sorte, nesse dia, a minha irmã e o meu cunhado estavam aqui em casa. O meu cunhado me colocou dentro do carro dele e me levou pra um posto de saúde que tem aqui na minha cidade. E o hospital mais próximo daqui é, tipo, a 1 hora da minha cidade, tá ligado? Então primeiro eles me levaram num posto de saúde, eu cheguei lá, deitei na maca, a dor só aumentando, aumentando, aumentando. As enfermeiras que estavam lá, elas foram entrar com acesso na minha veia pra me dar um remédio pra dor, só que elas não estavam conseguindo porque a minha mão tava tremendo de tanta dor que eu tava sentindo. A dor não passava, então elas foram lá e me deram uma outra injeção pra dor, só que dessa vez foi na bunda. Meu irmão, ó, foi um caos. Foi essa enrolação toda porque a médica, ela tava no horário de almoço dela. E na hora que a enfermeira falou pra ela que eu tava com suspeita de ser uma torção testicular, a médica parou o almoço dela na hora e foi me olhar, tá ligado? Quando ela chegou, eu abaixei minha bermuda e quando ela foi analisar, meu irmão, eu não tô zoando. A minha bola esquerda, ela tava tipo assim, o triplo do tamanho da minha bola direita. Tava muito inchado. E não só isso, essa não é a pior parte. Sabe aquelas veias que atravessa o pau, vai até o saco? As veias ali mesmo, tá ligado? Das bolas. Meu irmão, eu não tô exagerando. A minha veia, ela não tava vermelhinha, ela não tava roxinha, ela tava preta. Na hora que a médica viu isso, ela na hora me mandou ir pro hospital, porque ela não tinha especialidade pra fazer o procedimento. Então lá fui eu, meu pai e minha mãe, a gente entrou no carro, foi pro hospital. Só que nem eu disse, o hospital mais perto da minha cidade ficava a 1 hora da minha cidade. Meu irmão, essa 1 hora dentro da minha cabeça apareceram 30 horas. Foi um purgatório. Só não foi tão ruim porque aqueles 3 remédios pra dor que eu tinha tomado, tanto o paracetamol, quanto o acesso da veia, quanto a injeção na bunda, começaram a fazer efeito e eu comecei a sentir bem menos dor do que eu tava sentindo antes, mas ainda assim, meu irmão, nossa, foi uma desgraça. Chegando no hospital, meu irmão, eu tava gemendo de dor, não tava conseguindo nem andar direito, tava quase sendo carregado. Minha mãe falou lá pra pessoa que atendeu que eu tava tendo torção testicular. Na hora, chegou uma enfermeira, assim, com uma cadeira de rodas, me colocou numa cadeira de rodas e me levou pra ala de emergência. Eu não sei se vocês estão ligados, mas no hospital tem tipo umas pulseirinhas que eles colocam em você pra identificar o quão grave é a sua situação. A pulseirinha branca é quando você pode esperar. A pulseirinha amarela é a que você pode esperar, mas nem tanto. A laranja é a que, tipo assim, você tem que ser atendido com muita urgência. E a vermelha, a pulseira vermelha é só pra quem tá, tipo assim, com sério risco de vida, tá ligado? É quando a pessoa tá, tipo assim, com um pé na cobra e outro no sabonete. Se escorregar, cai direto no show do Michael Jackson. Eles me deram a pulseirinha laranja, que é, tipo assim, é a pulseira que vem antes da pior de todas, tá ligado? E aí eles me pegaram, me levaram lá pra ala de emergência, me deitaram numa maca e, meu irmão, nossa, quando eu cheguei na maca foi uma loucura. Porque do lado da minha maca que eu tava deitado, tinha um cara com a perna toda aberta
aberta, mano. O cara provavelmente, sei lá, sofreu um acidente de moto e a perna dele tava toda arregaçada, meu irmão. Era, tipo assim, vocês não estão ligados, era tipo, o bagulho era gore mesmo. E o cara que tava todo arregaçado da maca do meu lado foi atendido depois do que eu, que tava com torção testicular. Mas enfim, eu deitei lá na maca, o médico chegou, fechou a cortininha em volta de mim, abaixou minha bermuda, começou a mamar minha roupa, abaixou minha bermuda, começou a analisar, tá ligado? Tinha uma outra menina lá, que ela era mais nova, que ela tava lá de estagiária. E aí esse médico chamou ela e abaixou minha bermuda assim e começou a me usar como cobaia de estudo pra menina, tá ligado? Ele pegou nas minhas bolas e falou assim, ó, tá vendo? Essa bola tá muito mais inchada que a outra, tá vendo essa veia aqui? Ela tá preta. O procedimento pra fazer é o seguinte. E nisso eu tava como? Meu irmão, gemendo de dor. A menina que ele tava explicando como que funcionava, ela tava olhando pra mim com o olho arregalado desse tamanho. Ela tava quase mais assustada do que eu só de ver a minha reação, de tanto que tava doendo. Mas e aí chegou o fatídico momento em que o médico, ele simplesmente, depois de fazer alguns testes para ver mais ou menos onde doía, onde não doía, ele pegou e distorceu as minhas bolas. E, meu amigo, foi uma sensação de alívio instantânea. Eu saí de estar sentindo uma das piores dores da minha vida para não estar sentindo nada de um instante pro outro. O alívio foi tão grande que, meu irmão, eu soltei um grito. Eu soltei o gemidão do Zap 2.0 100% atualizado. Fiquei até com vergonha depois do gritinho que eu soltei. Depois disso eu fui fazer um ultrassom pra ver se tinha dado algum problema, pra ver se tinha dado alguma sequela por causa dessa torção testicular. Porque qual que é a parada da torção testicular? Qual que é a parte grave disso? Que nem eu tinha dito antes, quando uma bola ela enrosca na outra, uma das bolas ela para de receber sangue. E se você ficar muito tempo sem receber sangue, mais ou menos tipo assim de 3 a 6 horas sem receber sangue nas bolas, a sua bola pode simplesmente morrer. Ela pode simplesmente murchar como se fosse uma manga que fica 10 dias jogada no chão. E sim, se isso acontecer, você pode ficar estéril de uma das bolas. E a chance de você ter filho é muito mais difícil. Justamente por eu ter dado o grito rápido, né? Por eu ter falado pra minha mãe me levar no hospital rápido. Não aconteceu nenhuma sequela. A única coisa é que agora o meu saco tá todo inchado. Qualquer lugar que eu sento, as minhas bolas parece que elas espalham, assim, como se fosse a moeba. Mas nesse perrengue todo de ir pra outra cidade, pro hospital, desse tempo que eu fiquei lá na maca esperando a médica chegar, tipo assim, eu fiquei mais ou menos 1h30, 2 horas com a torção testicular, tá ligado? Mas depois que o médico entregou pro outro o resultado do ultrassom das minhas bolas, ele explicou pra mim a parte mais maluca de todas de você ter uma torção testicular, que é o seguinte: muitas pessoas acham que torção testicular acontece porque, sei lá, você fica muito tempo sentado. Tem gente que inclusive acha que é por causa de masturbação, que é por causa de punheta. Mas a verdade é que a torção testicular pode acontecer a qualquer momento. Não tem motivo, não tem hora, não tem posição, simplesmente acontece. E essa que é a parada da torção testicular, é esse que é o foda. Você pode estar, sei lá, de boa andando na rua e isso acontecer. É tipo um jump scare, tá ligado? Mas enfim, fazer o que, né? Essa desventura aconteceu. Pelo menos é história pra eu contar, não é mesmo? Eu resolvi fazer esse vídeo mais pra guardar essa história, dar umas risadas e também pra conscientizar, de certa forma. Que nem eu disse, não aconteceu nenhuma sequela comigo, porque eu já tinha uma noção do que era uma torção testicular. Mas talvez você que esteja assistindo esse vídeo não saiba. E se você não sabia antes, agora você sabe. Olha só que legal. Mas eu tô falando sério, se alguma coisa parecida com essa acontecer com você em qualquer momento, mano, não perde tempo, não acha que é qualquer coisinha. Vai no hospital o mais rápido possível, dá o grito, chama a pessoa que tá mais perto de você, porque essa parada é grave. Talvez você esteja vendo isso e tá falando, ah, mas eu nem tenho bola, não tem nem problema com isso. Mas talvez isso aconteça com uma pessoa que esteja próxima de você, tá ligado? Com um pai, com um irmão, com um namorado, com um filho. Então é bom que todo mundo saiba disso pra justamente as pessoas não correrem o risco de perder as bolas.